Ontem o pastor mencionou aqui que a gente tem um projeto chamado Igrejas 21. O que é o projeto Igrejas 21? A gente tem vários projetos no Brasil hoje de apoio a plantadores e revitalizadores de igreja. Tem a Atos 29 aqui no Rio, é bastante forte. A gente tem o CTPI do Ricardo Agreste. A gente tem o City to City do Tim Keller, que também chegou ao Brasil. E eu fiquei pensando, a gente tem a rede brasileira, o DNA da Central de BH é um super projeto de apoio a pastores, plantadores e revitalizadores de igreja. E eu fiquei pensando, como é que a gente faria isso? Na verdade, de onde nasce esse projeto? Em 2017, a gente mudou para uma instalação grande. Nosso espaço hoje tem 14.400 metros de área construída. Eu disse assim, Deus, por que o Senhor está dando isso aqui para a gente? A gente nem precisava de tudo aquilo naquele momento. E ficou muito claro assim, eu estou dando isso para vocês repartirem com outras igrejas e outras pessoas, especialmente desenvolvimento de igrejas. Por quê, irmãos? Às vezes você é pastor de uma igreja com pouca gente e você está meio complexado, você está meio se sentindo inferior, ou você está meio quieto demais. Você acha, eu não tenho voz, eu sou pastor de uma igreja pequena. Tem gente que se apresenta assim, eu sou pastor de uma igreja, mas é porque ninguém conhece. Eu quero dizer para você o seguinte, não tem problema com igreja grande nem igreja pequena, tem problema com igreja doente. Eu estava contando para Adonias, em 2009, eu saí então de uma igreja de 4.000 membros, a Igreja Batista do Morumbi, Ari Veloso, aquela pompa toda, tinha vindo de São José, que já era uma igreja muito legal naquela época, hoje ela é mais legal ainda, e tal, a Igreja PIB de São José, que virou a igreja da cidade. Então Sidney era da PIB de São José, era do Morumbi, e foi para cima de uma borracharia. A nossa igreja, há 13 anos e meio atrás, ela estava em cima de uma loja de pneus. Embaixo era uma loja de pneus, em cima era a gente. 25 adultos, 8 crianças, 8 adolescentes e 4 jovens. A gente brincava que era a igreja da borracharia. Aceita Jesus e ganha um alinhamento. E o que a gente fez naqueles 2 anos? Em 2009, em 2012 nós éramos 400 pessoas, em 2014 nós éramos 1.000 pessoas, em 2014, depois de 5 anos. E eu fiquei analisando, eu falei assim, o que a gente fez nesses 5 anos? E pensei o seguinte, desenhei essa trilha. Uma trilha de uma igreja simples, uma trilha de uma igreja focada em Cristo, uma trilha de uma igreja que está abordando 12 áreas de conhecimento, a teologia, a doutrina, a eclesiologia, mas também a família, as emoções, a missão integral, a sociedade, o empreendedorismo social, o envolvimento da igreja na transformação da cidade. E 12 áreas de estudo. Então nós temos um projeto. Eu disse assim, se Deus, o mesmo Deus que fez isso aqui, Ele está em todo lugar. Vocês acreditam nisso? O Rio Grande do Sul é difícil. Não tem nenhum lugar difícil, porque Jesus já chegou em todos os lugares. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Jesus está em todos os lugares? Ele já chegou em todas as cidades? Ele já chegou nos povos não alcançados? Ele já chegou, eles é que não sabem. Olha que diferente, ele não chegou, ele chegou. Eles ainda não sabem. Então, assim, como é que a gente traduz para as pessoas que moram aqui esse negócio? Então, a gente desenhou isso, escreveu o que aconteceu em 5 anos. Isso não é doutrina, isso não é religião, isso não é nova denominação, isso é um processo eclesiológico. E aí, desse processo eclesiológico, eu disse, eu vou compartilhar isso com outras igrejas. Deus está dando isso para... O primeiro lugar que a gente começou foi o Rio Grande do Sul. Por quê? Primeiro porque eu tinha amizade com o Egon, tenho amizade com o Egon, que é o secretário executivo lá há muitos anos. Segundo, porque é o estado menos evangelizado do Brasil. Naquele momento, todas as igrejas do Rio Grande do Sul totalizavam a Convenção Batista Brasileira, lá já começa a divisão pioneira e brasileira. E todas as igrejas batistas eram 83 igrejas que totalizavam 10.000 membros. Eu disse, eu vou começar pelo Rio Grande do Sul, e a gente convidou, então, 30 igrejas com menos de 50 membros, para passar um processo de caminhar conosco 3 anos, e a gente caminhar com eles 3 anos. É uma coisa extremamente orgânica. A gente investe no pastor e na esposa, na família do pastor, porque acreditando que a gente investe no pastor, na liderança da igreja e depois na igreja. Porque a gente acredita que a igreja é o reflexo da liderança, a liderança é o reflexo do pastor.
Se você mexe no pastor, ou a igreja muda com ele, ou ele muda de igreja. Então, foi muito legal. Vieram 30 igrejas. Logo de cara, 5 desistiram. Por quê? Porque a gente tem um programa. É como se fosse um MBA de igreja. Tem um programa, tem livros para ler, tem prestação de contas, tem coisa boa, porque a gente passa 2 semanas ou 3 semanas por ano juntos. Uma semana, mesmo sendo de longe, é em Alphaville. Então, aquela imersão de conhecer casa, conhecer as pessoas. Mas tem livro para ler, tem trabalho para fazer e tal. Aquela turma foi muito legal. Aí o pessoal, mas abre para outro estado. Aí nasceu a turma 2. Aí ficou a turma do Projeto Rio Grande do Sul, chamava Projeto do Sul, Igrejas do Sul, depois Igrejas do Brasil. Mas o Sul também é Brasil. Aí nasceu uma turma 3. A gente falou assim, puxa, e agora? O Sávio, que estava aqui ontem, ele era dessa turma 3. Aí a gente precisou criar um nome para o projeto. Então a gente chamou o projeto Igrejas 21. Igrejas focadas em Jesus hoje e para sempre. A gente acredita que o mesmo que Deus fez conosco, Ele pode fazer com outras igrejas, Ele quer fazer com todo mundo. Cada igreja tem a sua vocação, eu não estou dizendo que todas as igrejas têm que crescer. Não é um processo, não é um projeto de crescimento de igreja, é um processo de saúde de igreja, de uma revisão eclesiástica, eclesiológica, para a gente poder pegar. O conteúdo nunca vai mudar, a palavra de Deus nunca vai mudar, mas como é que a gente interpreta a palavra de Deus na arena que a gente está. Então esse é o projeto 21. Turma 3 nasceu em 2017, 18, 19. Em 2019 a gente conversa com Portugal, nasce uma turma em Portugal em 2020, 20 igrejas em Portugal, assinamos um convênio com a Convenção Batista Portuguesa, que é parecida com a Convenção Batista do Sul. Todos os batistas em Portugal, até 2 anos atrás, totalizavam 6 mil pessoas no país inteiro. Agora cresceu para 1,6. É um crescimento enorme em termos de percentual. Mas temos uma turma 4 no Rio Grande do Sul, em Portugal. Targino, do Rio Grande do Norte, é muito amigo. Sidney, a gente precisa pegar os pastores do sertão, vamos levar uma turma. A gente até tem gente do Nordeste. Aí nós íamos abrir uma turma no Rio Grande do Norte, em 2020 veio a pandemia. E essa turma nasceu o ano passado, então tem uma turma 5, que são 35 pastores de 30 igrejas do estado do Rio Grande do Norte. Aí nasceu o ano passado a turma 6, que são igrejas do Brasil inteiro, e também já entra o Chile. A gente tem uma igreja de New Jersey, olha que interessante, é um pastor brasileiro trabalhando com americanos e chineses em New Jersey, que também é uma plantação. E aí a gente tem as igrejas de Portugal, nasce a turma 6, nasce a turma 7 o ano passado, que são pastores de São Paulo, do interior de São Paulo. Então a gente passa 3 anos investindo na vida dos pastores, mas é um investimento de mão dupla. Tem pastor que quer se cadastrar, que ele acha que a gente vai aumentar o salário dele, uma vez por mês, ele vai ganhar um X. Rola dinheiro para projeto. Não rola dinheiro para aumentar o seu salário, a gente acredita que você já tenha. Ou se não tem o suficiente, nunca dinheiro é suficiente. Quando a gente tem 10, a gente quer 11. Quando a gente tem 1, a gente quer 2. Quando a gente tem 2, a gente quer 5. Quando a gente tem 5, a gente quer 8. Rico não é quem tem mais, é quem sente menos falta. Então, o projeto não é dinheiro, o projeto é vida, é conhecimento, é know-how, é caminhada junto. Então, esse projeto hoje tem 98 pastores de 93 igrejas. Atualmente, o Projeto 21 tem 93 igrejas. Nós estamos trabalhando e é muito bonito ver o desenvolvimento, é muito bonito ver o desenvolvimento do pastor, da igreja. E já se formaram 3 turmas, então já são mais de 150 igrejas ao longo desses 6 anos de projeto. Em setembro desse ano, nós vamos ter uma turma nova. Como é que é o processo? Por isso que aqui nesse QR Code, tem um formulário. Se você tem interesse, igrejas em revitalização ou plantação. Se você tem interesse, você preenche, faz um cadastro, tem uma inscrição e uma pré-seleção. A gente vai fazer uma conversa com você. Hoje, quem trabalha comigo nesse projeto é o pastor Sandro Baggio. Não sei quantos conhecem o Sandro Baggio aqui. Olha, 2 pessoas. O Sandro Baggio, ele era do 242 e ele é o pastor de missões da nossa igreja hoje, é professor no Servos de Cristo também, e ele coordena esse projeto, aí a gente tem um time que trabalha. Então, você vai se inscrever, vai ter uma conversa, e a gente tem uma turma nova que vai começar em setembro desse ano. Todo ano em setembro, de 7 a 10 de setembro, a gente tem a nossa conferência de liderança.
Vem todos os pastores de todas as igrejas, mais os líderes da nossa igreja, e a gente convida quem quiser, vocês estão convidados. Depois eu vou mandar para o pastor Bruno, ele divulga para vocês. Quem quiser ir vai ser muito bem-vindo. E a gente começa uma turma nova. Toda conferência começa uma turma nova. Com a pandemia eu achei que esse projeto ia acabar. E a gente disse, mas e agora? O que a gente faz? Para com as igrejas, mas Deus manteve, ajudou e está andando. Quero contar só 2 testemunhos para mudar de assunto. Um testemunho é de uma igreja no sertão do Rio Grande do Norte. Veio um pastor, ele foi aprovado, um pastor jovem de uns 30 anos, animadaço assim. Irmãos, e como era a igreja, ele chegou para o projeto, a gente lá na conversa, ele foi para a entrevista, depois da entrevista ele veio para o primeiro encontro. Quando a gente vai para um estado, lá no Rio Grande do Norte, todos os pastores são de lá. Então, eles ficam lá, eles vêm uma vez por ano e a gente vai para lá 2 vezes por ano. Por questão de custo. Que quando a gente leva para Alphaville, passagem, hospedagem, é tudo por conta da igreja. Esse pastor, irmãos, quando a gente conheceu a história dele, a igreja dele tinha 10 membros, era uma plantação no sertão. E a igreja dele só tinha as paredes, não tinha teto, não tinha janela e não tinha porta. Então, todo domingo ele tinha um carrinho desses de obra, e ele botava ali em cima as cadeiras, ele morava próximo, ele dava umas 2, 3 viagens, porque ele levava a cadeira para a igreja, ele levava o som para a igreja, ele levava o material das crianças para a igreja. E ele fazia aquilo todo domingo, e assim, pastor, ele está uma benção. Agora a gente já saiu de 10, nós estamos com 15. Você encontrar um pastor super animado aos domingos, carregando tudo da igreja para botar, porque você não posso deixar lá, porque não tem nem como, roubam, e se chover também molha. E animado que a igreja saiu de 10 para 15 membros. Eu disse, rapaz do céu, quanto custa esse teto? Ele falou assim, é muito caro, a gente não conseguiu fazer até hoje, R$10.000. Eu tinha um irmão da igreja que estava comigo, ele me chamou do lado e disse, Sidney, manda ele fazer esse negócio agora, eu vou pagar esse negócio. Então, irmãos, depois de 2 meses, faz 2, 3 meses, a igreja já está com teto, a igreja já está com janela, a igreja já está com porta, e o pastor não precisa mais carregar as coisas, e tem mais espaço para ele trabalhar. Então é isso, é sobre isso. É sobre isso. E essas igrejas têm o nome da IBM Alphaville? Não, não tem o nome da IBM Alphaville, ela tem o nome dela, a gente não está fazendo uma rede, a gente não está criando uma denominação, nem fazendo uma rede de igrejas, a gente está construindo relacionamentos. Segundo testemunho, é um testemunho de um pastor, olha que interessante, ele veio pela questão da revitalização, mas a gente mexe com o pastor primeiro, vocação, chamado, vida, família. Nesse processo, esse pastor descobriu que ele ajudaria mais a cidade, a região dele, sendo o prefeito da cidade, do que continuar sendo pastor de uma igreja. E aí, até por conversas com a gente, eu disse assim, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito legal ter cristão na política, mas se você é pastor de uma igreja, não vai ser prefeito da cidade. Se você é prefeito da cidade, não fique como pastor de uma igreja, fique como membro da igreja. Irmãos, foi tão interessante que era uma prefeitura, aí ele e um outro pastor combinaram isso, então eles tinham um pastor de uma igreja de 20 membros que, durante o tempo do projeto, a gente reconstruiu praticamente um novo templo, e ele mudou a cabeça dele, a igreja tinha 150 membros, essa igreja dele estava boa, ele sai candidato a prefeito, esse aqui vem para cá, trazem um pastor novo para cá, e os 2 juntos estão plantando uma terceira igreja, uma já virou em 3, e ele foi eleito prefeito da cidade. E está fazendo um trabalho de conscientização cristã na região do Rio Grande do Sul, que é impressionante. Só que ele não é mais o pastor da igreja, agora ele é membro da igreja que ele era pastor. E veio um pastor novo. Para a gente não se misturar. Lembra do Rick Warren falando por que ele não se candidatava? É o pastor Dinei que está ali? Que homem santo, eu gosto tanto desse pastor, viu? Bom te ver, Dinei. Estava com seu filho segunda-feira passada, né? Esse pastor hoje é prefeito da cidade. Perguntaram para o Rick Warren uma vez se ele não ia se candidatar a governador da Califórnia. Você sabe dessa história, né? Ele falou que não aceitaria um cargo menor do que o dele, de ser pastor de uma igreja. Então a gente precisa estar bem sendo pastor. Pastor é uma função muito legal. É aquele conceito do pastor da paróquia, né? Então cuide de onde você está. E esse é o Projeto 21, se você quiser participar, ou pelo menos entender um pouco mais, aí você acessa e a gente vai te dando mais informação. Tá bom? Claro, sobre isso, vários me perguntaram ontem, se o QR Code não funcionar, depois o Bruno vai ter também o direto link, e você pode entrar por lá. Vamos orar, eu queria, a segunda palavra, vou continuar o jantar, né? Ontem foi a entrada, saladinha,
uma entradinha quente, chegou no prato principal, mas vamos pegar a sobremesa agora de manhã. Então eu queria, antes de entrar no assunto de hoje, a gente orar mais uma vez, que Deus fale conosco. Deus, obrigado mais uma vez por estar aqui com esses irmãos, obrigado por cada pastor, cada igreja representada, esse tempo especial aqui. Fala com a gente, que Teu Espírito traduza para o nosso coração aquilo que cada um precisa ouvir a partir dessas palavras e do que vai ser falado aqui. Oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Pastores comprometidos com as novas gerações. Ontem a palavra era unidade e a segunda palavra de hoje são as novas gerações. Quando eu estou falando de novas gerações, eu estou falando de crianças, eu estou falando de adolescentes, eu estou falando de pré-adolescentes, eu estou falando de jovens. Na verdade, eu estou falando dos nossos filhos e dos nossos netos. Quantos aqui já têm netos? Como é bom ter neto, né? Eu tenho 3. Falo para as minhas filhas, se anime, eu queria uns 4 de cada uma. É melhor ter neto que ter filho, né? Primeira regra para você ser um bom avô: pega limpo e devolve sujo. Essa é a coisa boa de ser avô. E um dos pensamentos que a gente tinha é o seguinte: as minhas filhas, eu sou a 4ª geração de cristãos. O meu bisavô era um português que foi evangelizado por pastores presbiterianos que andavam a cavalo nas fazendas. E o português se converte. O meu avô também era português, se converteu. A minha mãe já era brasileira, filha de português, se converteu, 3ª geração. Eu sou a 4ª geração. Então, eu cresci em igreja, como era presbiteriano, sabe aquela história de decorar o breve catecismo de Westminster? Profissão de fé na minha época, você tinha que saber as 100 perguntas do breve catecismo. E você era sabatinado pelo presbitério, pelo conselho da igreja. E aí, se aprovado, você ia para a igreja. Se aprovado na igreja, você era batizado. Que negócio bem estruturado. Então, para você não achar que eu sou vira-lata, nem que me converti ontem. Entendeu? Eu cresci em escola dominical, eu sei o que é uma igreja tradicional. Eu cresci em escola dominical, eu cresci decorando catecismo, eu estudei música desde criança. A minha música, a música que eu gosto, você perguntar, Sidney, que estilo de música você gosta? Eu gosto de música, eu sou um apreciador da música barroca, na verdade, de toda a cultura medieval, Idade Média. Eu fico maravilhado com aquelas esculturas góticas da Europa, enfim. Quando eu quero ouvir uma música que eu gosto, eu vou na Sala São Paulo, se eu não tenho tempo, eu coloco um Spotify, Handel é o meu compositor preferido, enfim, tudo isso eu gosto. Mas chegou uma hora, aí as minhas filhas, quando que cai a ficha para mim? Eu estou na igreja, eu era um pastor, depois viro ministro de música. O Gel Lota foi meu maestro, meu professor, né? Mais crica do que o Gel não tinha na faculdade, eu peguei o mais crica, mas era o melhor. E, enfim, o meu recital de formatura foi o Glória de Vivaldi em latim com uma orquestra barroca acompanhando. Por que eu estou dizendo isso? Para você falar assim, o Sidney hoje ele é pastor falando de nova geração, mas ele não conhece o que a gente conhece. Eu conheço tudo que a gente conhece. Eu cresci nisso. Mas eu mudei para a Igreja Batista. A nossa igreja era um pouco mais flexível do que a igreja presbiteriana que eu fui criada, mas era uma igreja batista da Convenção Brasileira, que advinda de um movimento batista regular. Então a gente sobrevivia bem ali, até que a gente tinha que passar, pelo menos o Natal ou o Ano Novo, eu ia num culto na igreja da minha mãe. A minha mãe nunca deixou de ser presbiteriana, nem a minha sogra, então... E aí a gente ia lá, e um dia minha filha tinha uns 13, uma tinha 13, a outra tinha 15, menos um pouco, acho que era 10 e 13. Ô pai, a gente tem que ir na igreja da avó com você? Pai, a gente não aguenta, ninguém merece a igreja da avó. Falei, não, filha, aí eu já estava na PIB de São José. A PIB de São José, ela quebrou muito paradigma naquela época dos propósitos. Ela deixa de ser uma igreja batista tradicional e começa numa transição para uma igreja com propósito. Infelizmente, muita gente não entendeu no Brasil o que significa uma igreja com propósito. Achou que era botar uma camisa florida, 5 banners, quebrar tudo, sou igreja com propósito. Não é nada disso. Uma igreja com propósito é uma proposta de mudança eclesiástica. É uma atualização eclesiológica, como se você atualizasse o app de eclesiologia da igreja. Isso é uma igreja com propósitos. Mas, enfim, a gente já estava numa igreja mais aberta, e ela assim, pai, eu tenho que ir na igreja da avó. Tenho que ir na igreja da avó. Aí aquilo ficou comigo. Assim. Minha primeira mudança de estilo de ministério e pensar nas gerações foi minhas filhas.
Não adianta você ser um super pastor, defender, gostar de música barroca, defender o breve catecismo, saber tudo de cor e sua filha não querer ir na igreja. Depois minhas filhas, graças a Deus, passaram. A PIB de São José foi ótima para elas, depois nós fomos para o Morumbi, foi ótima para elas também. A gente sempre cuidou, minha filha hoje tem 33 anos, está na igreja, meu neto já me ajuda lá, gosta de brincar lá na igreja, gosta de participar. Posso te ajudar no culto? Pode, eu sempre dou alguma coisa para ele fazer comigo no encerramento do culto. Às vezes é uma oração, às vezes é repetir uma frase, quando ele pede, eu deixo. Mas chegou um ponto, o que eu vi na Igreja Batista do Morumbi? Minhas filhas já estavam com 20, 17, e eu vi os amigos delas, eram jovens, todos indo meio para fora. Mas eu vi também as crianças, a gente tinha 600 crianças na igreja, depois a gente tinha 300 pré-adolescentes, depois a gente tinha 200 adolescentes. Naquela mesma igreja tinha 50 jovens, o culto de jovens tem 50 jovens. Assim, o que está acontecendo com as novas gerações? Elas estão assim. Você já viu isso acontecer na sua igreja? Você tem um número maior de criança, menor de adolescente. Quando ele fica jovem, cadê o jovem? Aí eu falei assim, puxa vida, mas minhas filhas já são convertidas, elas estão garantidas. Eu preciso pensar numa igreja. E quando eu numa igreja, não estou falando de conteúdo. Jesus não muda, evangelho não muda. Eu estou pensando, preciso pensar num ambiente, numa eclesiologia, num ambiente eclesiástico, que os meus netos vão gostar da igreja. Então hoje, irmãos, eu não faço igreja, no bom sentido, eu não lidero uma igreja para a minha geração já resolveu. Quem não resolveu, vai resolver. Também não faço uma igreja para a geração das minhas filhas, porque elas já estão convertidas. 33 anos... Se não voltou, se o seu filho não voltou ainda, uma hora ele vai voltar. Se você ensinou ele quando criança, ele vai voltar. Só esperar, deixa uma dor chegar nele, ele vai saber onde ele vai ter consolo. Então, espera, fica tranquilo. Mas o seu neto, ou se você tem filho pequeno, quem tem filho aqui menos de 12 anos? Tem bastante. Essa galera, se a gente não cuidar, eles não vão ficar na igreja. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é que nós, pastores, ontem eu falei da nossa unidade, nós temos o mundo está acabando, né? A gente tem um compromisso com a unidade, mas nós, pastores, temos um compromisso com a nova geração. Nós, pastores, temos um compromisso de preparar os próximos pregadores do nosso país. Nós, pastores, temos um compromisso de preparar os futuros líderes do nosso país. Nós, pastores, temos um compromisso de preparar as pessoas da nossa família. Porque senão não vai ter sexta geração. Minhas filhas são a 5ª geração de crentes. Senão não vai ter a 6ª, a 7ª, porque... Mas, Sidney, a bênção vai de geração em geração. Deus vai abençoar. Mas, às vezes, a gente atrapalha Deus. O trabalho de um pastor não é fazer o trabalho de Deus. Deus vai fazer, independente da gente e apesar da gente. Mas o trabalho de um pastor, o trabalho de um líder é não atrapalhar Deus. E como é que a gente não atrapalha Deus? Olhando para as novas gerações. Como é que a gente olha para as novas gerações? E aí vem aí algumas coisas. A primeira coisa, eu gosto de pensar no versículo que Jesus nos disse, a mesma coisa. Vai ter que acompanhar o sermão hoje outra vez, hein? Ele está preparado hoje já. Jesus, a gente não valoriza a criança. Presta atenção, a gente não valoriza a criança. Na nossa cultura, a criança não é valorizada assim como nos tempos de Jesus, mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Ele fala da criança e ele fala do reino de Deus, ele está falando literalmente e está falando metaforicamente. Ele fala de uma transformação do nosso coração, da nossa pureza, mas ele também fala da criança. Nós precisamos pensar na criança. E tem pastor muito visionário, ele é muito visionário, ele tem visão para um monte de coisas, ele só não olha para a nova geração da igreja dele. Eu gosto desse provérbio chinês, se a sua visão é para um ano, plante arroz. Se a sua visão é para 10 anos, plante árvores. Se a sua visão é para a eternidade, plante pessoas. Então nós, pastores, precisamos investir em pessoas. E aí vai começando a mexer no nosso jeito de ser. Por exemplo, normalmente numa igreja, criança, já melhorou muito, graças a Deus, mas a criança fica numa salinha. Se o seu espaço é pequeno, às vezes eu já vi sala de criança embaixo da escada.
Aí no domingo, você se prepara no sermão. Quando se prepara bem para um sermão. Mas a criança, você tira um xerox preto e branco, põe na mão dela e deixa ela lá. Eu já cheguei em igreja que eles estão passando a galinha pintadinha na hora do culto. Enquanto o pai está no culto, o pastor está pregando, o berçário, o seu filho, o seu neto, está ouvindo a galinha pintadinha. E aí você pegar seu filho e levar para uma igreja para ele ouvir galinha pintadinha, é melhor ficar em casa. Pelo menos ele vai ter mais conforto do que ficar numa igreja e você achar que ele está aprendendo e ele está ouvindo galinha pintadinha. E a gente pensa que a criança, ela não está absorvendo, mas a criança, a gente tem uma janela. Eu estava conversando com o pastor, eu também sou terapeuta familiar, dentro da minha formação tem a terapia sistêmica, eu gosto de estudar, hoje eu estou fazendo psicologia, minha 7ª formação, eu gosto de estudar. Mas a criança, a gente menospreza muito a criança. E a criança é o recipiente, até os 10 anos, 12 anos, é a hora que ela está aberta para ouvir tudo que você tem para dizer para ela. Tem as estatísticas, algumas dizem que 65%, outras dizem que 83% dos adultos se converteram quando crianças. Já ouviram isso? A maioria daqui, quantos aqui vêm de berço e cresceram em família cristã? Quantos aqui se converteram antes dos 20 anos? Dá uma olhada do lado. Fica com a mão levantada bem alto e dá uma olhada do lado. Olha aqui, gente. Percebeu? Só que a gente já está com 50, 60, 40, alguns com 30. E a gente se converteu antes dos 20 anos. Então, a criança, ela é um recipiente, ela está aberta. A gente precisa valorizar a criança, o ensino da criança, a sala da criança, o professor que vai dar aula para a criança. Quando eu ouvia isso nos congressos americanos, eu falava assim, americano é estressado. Ele é estressado, por isso que ele fala isso. Americano também tem muito dinheiro. Não, criança é criança, e a gente precisa dar o melhor que a gente puder para uma criança. Amém, irmãos? Porque senão nós vamos perder as próximas gerações, senão a nossa visão ela vai morrer e tal. Uma das maneiras da gente, para começar a trabalhar com a nova geração, a gente precisa entender a nova geração. E aí tem essa classificação social, ela é feita por americanos, mas isso funciona muito bem em qualquer lugar. Quando a gente pensa nas gerações, tem os builders, muitos aqui são os builders, são os construtores. É a geração dos meus pais, por exemplo, quem tem mais de 60 anos, 70 anos. Esse pessoal que sonhou, esse pessoal que construiu, esse pessoal tinha uma guerra, porque eles eram o pós-guerra, então eles construíram coisas pós-guerra. É muito interessante que, se você pensar, os colégios batistas que nós temos, os acampamentos batistas que nós temos, os prédios, a maioria dos prédios das igrejas que nós temos, eles foram comprados por essas pessoas, eles foram construídos por essas pessoas. A geração dos construtores. Depois dessa geração, vem a geração X, que é a minha geração. 50 anos, se você tem entre 40 e 50... 40 e 55, você é a geração X, é considerada a geração perdida. Por quê? A geração perdida, enquanto os nossos pais estavam trabalhando, a gente tinha que se virar. A geração X é que a gente jogou bolinha de gude na rua, a geração X empinou pipa, aqui no Rio é papagaio? É pipa também? Tem lugar que é papagaio, tem lugar que é pipa. A geração X empinou pipa. A geração X ia para a escola a pé e voltava para a escola a pé. Papai nunca levou, papai nunca buscou. A geração X comia o que tinha em casa, porque normalmente a mãe ou o pai estavam trabalhando, ou o pai estava trabalhando e a mãe fazendo um serviço extra, ela estava vendendo um Tupperware, ou vendendo Avon para ajudar no orçamento familiar, e a gente comia o que tinha em casa. Então, builders, geração X, depois disso vem a geração Y, que são os nossos filhos, nascidos entre 77 e 94. É uma geração que tem aí os seus 35 anos hoje, entre 25 e 35. A geração Y é chamada geração do conforto. Aquilo que nós não tivemos, nós pais, geração X, nós não tivemos, nós demos para os nossos filhos. Meu pai nunca me levou e nem buscou na escola. Eu fui a pé para a escola desde os 5 anos de idade. Depois eu comecei de ônibus, quando eu virei adolescente, que eu mudei de escola. A minha filha mais velha, que tem 33, a primeira vez que ela pegou um ônibus foi no primeiro dia de faculdade. E a gente ficou em casa orando e sofrendo porque ela tinha que ir de ônibus.
E aí a coitadinha, na volta para casa, foi assaltada no ônibus, roubaram a carteira dela. Aí eu disse assim, nós temos que dar um jeito em comprar um carro para ela ficar protegida, porque coitada, pegar um ônibus e tal. Aí essa menina, eu fui fazer faculdade, minha primeira faculdade eu entro com 22 anos, no seminário, fui fazer música. Fui fazer faculdade, mas eu já tinha 2 filhas, eu tinha uma de 2 e uma de 1, e uma recém-nascida ali, de 6 meses. Mas eu já tinha uma empresa, eu já tinha 150 funcionários, eu já pagava minhas contas. Aí eu vou fazer minha primeira faculdade. E depois eu vou pensar em pós-graduação com 35 anos. A minha filha, com 19 anos, ela já vai para Londres fazer um sanduíche da universidade, ela já fala inglês, e com 22 anos ela já estava num programa de um banco de trainee, ela já tinha morado fora do país. A minha primeira viagem para fora do país, eu tinha 27 anos. A primeira viagem da minha filha mais nova para fora do país, ela tinha 10 anos. Então, percebe que a gente deu para os filhos aquilo que nós não tivemos. Aí você fala, mas isso é o seu contexto. Não, você também. Você buscou seu filho na escola, você acompanhou seu filho, você tentou fazer ele estudar em escola particular, você fez o máximo. Porque você não teve, aí a gente gera uma geração do conforto. Esses caras é o cara que está difícil engatar hoje. Ele olha para a igreja, é esse cara que tudo é desrespeito para ele. Essa geração aqui, ela ainda é um pouco consciente, ela está entre a consciência e o conforto. Esses caras tiveram muito problema no mercado de trabalho, por exemplo, porque eles chegam numa empresa, eles não querem ser office boy, eles chegam na empresa e querem ser diretor. Tem uma empresa aí em São Paulo, a Nestlé, ela disse que ela não contrata ninguém que veio do Mackenzie, nem do INSPER, nem da GV. Porque quem estudou no Mackenzie, INSPER ou GV são pessoas da classe média alta. E eles já chegam querendo ser diretores. Eles só contratam de universidade Unisquina, que aí eles vão formando. Eu estudei em Unisquina sempre, eu não estudei nessas top, não tinha dinheiro para isso. Tinha dinheiro, mas não tinha visão. Né? Então, essa geração Y. Depois da geração Y, vem os nativos digitais, que é a galera que nasceu aqui em 95, até os dias atuais. Agora já tem a geração Zeta, os millennials. Mas os nativos digitais, esses caras sabem muita coisa, e eles têm uma outra cabeça. Eu tenho um netinho dos 4 anos, e eu me acho assim, safo com tecnologia, me considero uma pessoa inteligente para isso. E aí, o WhatsApp, sabe aquele microfonezinho, quando eu queria gravar um áudio para alguém, eu ficava apertando no áudio e segurando, assim, fulano, segurando o áudio e falando. Era assim que eu mandava áudio no WhatsApp. Aí eu estava com meu netinho, ele tinha uns 3. Dele assim, eu quero mandar uma mensagem para minha mãe. Presta seu celular. Aí eu peguei meu celular, segurei o microfone assim para ele. Por que você está segurando? Para você falar, Daniel. Não precisa, é só fazer assim, ó. A partir dali eu sou safo, eu pego o microfonezinho. Quem me ensinou isso? O Daniel, meu assessor de comunicação, que tem 4 anos agora. A minha netinha de 2, ela me chama de Didi. Ela, Didi, Popó. Popó, a galinha pintadinha. Didi, Popó, Tutu. Pega o YouTube, põe a Popó para eu assistir. E pega na minha mão e me leva lá para a televisão. Controle. Ela não sabe nem falar, mas ela já sabe que o YouTube tem a galinha pintadinha e é no controle, você vai e acontece. Geração digital. Esse pessoal tem múltiplas inteligências. Então, se você não entende isso, já pensou você pegar um culto jovem para um cara super preparado, que com 23 anos, ele já terminou faculdade, ele já fala outros idiomas, e aí ele tem que vir para o culto jovem no sábado à noite. Somos jovens crentes que amam ao Senhor. Aí vem a ilha da escola, que tem uma balada, luz e tal, e vem a ilha da igreja, cantando Somos Jovens Crentes. Sabe quem vai ficar ali? Os filhos dos pastores que não se rebelaram aí, ainda, os filhos do vice-presidente da igreja, porque tem que ir lá, normalmente o vice-presidente da igreja ajuda, às vezes ajuda, e de um líder importante, que te ajuda bastante na igreja, que é muito misericordioso. São esses.
E a nova geração, esses pastores jovens, a nova geração, a geração Y, eles estão gritando de muitas formas. Alguns gritam virando reformados, eles são calvinistas, como eu disse ontem, assim, absurdamente calvinistas, absurdamente reformadores, mas eles não sabem nem o que eles estão reformando, né? Só mudou a barba, a camisa xadrez e os livros, e andam com livros. Eles pegam igual Jonas Madureira, eles carregam todos os livros de cima para baixo, assim. São mini Jonas. E sou reformado. É trágico, né? É cômico se não fosse trágico, porque quem é que vai continuar o que a gente está fazendo? Quem é que vai ser apaixonado pela igreja? Então a gente precisa entender as novas gerações. O papel das novas gerações hoje é muito mais forte do que nas gerações passadas. Eles estão mais preparados e atualizados. Gente, a gente tem um desafio enorme. Os caras são bons, os nossos filhos são bons, os nossos netos são ótimos. Eles têm outras competências que nós não temos. Não que a gente não é bom nem ótimo. Eles têm competências diferentes. As crianças têm forte influência na decisão dos pais. Adolescentes são os que entendem de tecnologias nas suas famílias e se tornam os principais assessores dos seus avós. Os jovens nunca foram tão preparados academicamente. Eles têm um nível de instrução altíssimo, uma experiência e uma visão de mundo que os seus pais nem sonhavam ter quando tinham a mesma idade. Eu falei que os nossos construtores, um pastor na época dos builders, comprou e construiu os colégios e as igrejas. Um pastor da minha geração, ele ficava pensando como fazer um bom sábado à noite com os jovens. Um pastor da geração Y, ele está buscando a identidade dele. E a próxima geração, você procura um pregador e não tem pregadores. Você já pararam para pensar nisso? A gente, quando falava lá no passado, você tinha vários nomes que eram inspirações. Eu conheço alguns dos batistas e alguns dos presbiterianos. Aqui nessa região tinha o Antônio Elias, era um presbiteriano. Quem conheceu Antônio Elias? Cadê os Antônio Elias do nosso tempo hoje? Cadê os Antônio Elias de 30 anos? Cadê os Piragini? Está vindo um piraginazinho bom aí, né? Mas cadê? Fala um ícone batista do passado, assim, que fez muita diferença. Fanini. Mauro Israel. Puxa, esse cara é sensacional, né? Sem piadas, eu estou falando sério. Não sei nem quem é, mas pela risada foi piada de alguém aí. Tinha algum ícone que a gente convidava, que a gente se espelhava. Esses dias um jovem da igreja perguntou assim: pastor, quem são os pastores que você está ouvindo e te influenciam hoje? Quem são os pastores que você está ouvindo hoje que te influenciam, que alimentam o seu coração? Separa algumas horas para ouvir um YouTube de uma mensagem que ele está dando. Já provoquei os pastores aqui, né? Na maledicência. Não ouviu os nomes, né? Não tem, né? Hernandes Dias Lopes, que é um presbiteriano. Fechei esse assunto. Nós precisamos pensar nas próximas gerações. Eu falei para vocês, escrevo aqui, eu vejo isso na minha própria família. Meu pai com 25 anos, meu pai trabalhou na roça até os 25 anos. Ele era o primeiro de 19 filhos, tinha 19 filhos. Meus avós paternos tiveram 19, meus avós maternos tiveram 13. 19 com 13, família pequena, e meu pai teve que trabalhar na roça até os 25. Depois eu venho com 25, eu entro na minha faculdade e faço a minha primeira viagem internacional com 25, 26. E minha filha com 25 já era gerente de um banco, já tinha morado fora e já fala outro idioma e já tinha um MBA na GV e a faculdade dela. Então é outro mundo. Os jovens de hoje estão preparados. E o que a gente, igreja, está fazendo para acompanhar esse negócio? Como que a igreja tem se comportado nessa realidade? Muitas comunidades permanecem como sempre foram.
Estou provocando vocês. Muitas comunidades permanecem como sempre foram, ocupando uma salinha em qualquer lugar do espaço que a igreja tem. Adolescentes estudando meia hora de domingos, revistinhas impressas da escola dominical. E os jovens sendo desafiados a frequentar o cultão jovem do sábado à noite. E os que não vão são criticados por serem sem compromisso e mundanos. A gente continua com o mesmo discurso de quando eu era adolescente, mas o mundo mudou, a nova geração mudou. E se a gente não mudar, nós pastores, nós igrejas, nós vamos ser, como George Barna descreve, uma rã na chaleira. Quem leu esse livro? 1993, 94. A rã, ela não tem o sensor térmico, então ela não percebe quando a água está fervendo e ela está sendo cozida. Se você colocar uma rã numa chaleira, ela vai ficar tranquila. Se você vai aumentando a temperatura, ela não percebe, até uma hora que ela está cozida e ela morre. A temperatura aumentou e a gente não está prestando atenção nas novas gerações, como deveríamos. Nós temos um compromisso com as novas gerações. Os modelos foram úteis. Formaram as gerações passadas. Eu penso que esses modelos se esgotaram na minha geração e quem dirá para as gerações atuais. Ontem eu vim com um moço que me trouxe para cá, o Wilson, e ele contando a experiência dele e eu contando a minha. Para mim é tranquilo, irmãos, passar o fim de semana na igreja. Eu não tenho nenhum problema de chegar sábado de manhã e sair domingo à noite. Domingo passado eu cheguei na igreja às 7 da manhã, saí 10 da noite. Eu fui em casa almoçar com a família, fiquei 2 horas em casa desse período só. Uma batida. 4 horários de culto, eu preguei nos 4 e abraço a todo mundo. Tranquilo, mas eu fiz isso a vida inteira. Você deve ter feito isso a vida inteira. Você que tem mais de 45 anos, você fez isso a vida inteira. Era EBD de manhã, culto, daí à tarde, culto ao ar livre, ponto de pregação, evangelismo na rua. A gente voltava às 5 horas para a união, tinha culto e ainda queria ficar na igreja. Sábado a gente ia para os ensaios, do ensaio já emendava num culto ou numa saída, os melhores amigos estavam na igreja. Eu fiz isso a vida inteira. Mas os nossos filhos não são assim. Os nossos filhos têm outra agenda, os nossos filhos têm outras oportunidades, os nossos filhos têm um mundo gritando ali para eles, diferente da gente que tinha um mundo gritando, mas o mundo gritava bem fraquinho. E hoje ele grita muito forte. Então, igreja, pastores, nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos acordar, prestar atenção, entender. Usar um flanelógrafo para uma criança que convive com touchscreen durante a semana é, no mínimo, desprezar o seu contexto de vida. O cara tem tablet, daí no domingo na igreja ele tem flanelógrafo. O cara tem os pais pagam escolas bilíngues. Isso é uma moda que pegou no Brasil, né? Todo mundo, meu filho tem que fazer escola bilíngue. Para aprender yellow, é só ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ensina em casa, mas você paga uma fortuna para o seu filho estar na escola bilíngue, porque é chique. E aí ele chega na igreja no domingo, tem um xerox preto e branco para ele, com giz de cera quebrado, porque a igreja não compra coisa nova. Isso, no mínimo, é desprezar o contexto. O mesmo acontece com adolescentes. Presta atenção nisso, nós estamos nos enganando e acalmando a nossa consciência quando achamos que ensinamos a Bíblia lendo uma revista impressa durante 30 minutos para um adolescente que passa metade do seu dia conectado com seus amigos em diferentes mídias sociais e já pesquisou muita coisa sobre a internet. Que um adolescente passa, em média, 12 horas por dia na internet. Essa é a última pesquisa que eu li. E um adulto, como nós, passa 8 horas por dia na internet. Facebook, Instagram, WhatsApp, pesquisa. Aí você fala assim, não, 30 minutos tem que vir para a EBD. EBD é coisa boa, na minha época tinha EBD, e a EBD nós vamos fortalecer a EBD. Você faz congresso fortalecendo a EBD, você chama aqueles pastores que nem tem mais EBD, mas ele fala de EBD. Né? Fala, Jeová. Para fortalecer a EBD. Aí você fala assim, inovação, vamos mudar de nome. Ela não é mais EBD, não é mais Escola Bíblica Dominical, é Escola Bíblica Discipuladora. Aí você acha que vai inovar. Eu já passei por essa fase, já mudei o nome de EBD, aí não vamos trazer EBD para quarta-feira, mas não é mais Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica da quarta-feira. Mas aí você traz para quarta e ninguém vem, porque o cara está ocupado. Se ele está ocupado domingo, na quarta ele está mais ocupado ainda. Tem uma coisa chamada EAD. Aí as faculdades, os cursos são EAD e a gente fica na EBD. A gente esqueceu do EAD. EBAD, podia ser assim.
Pedir para um jovem que seja conservador é como torturá-lo. O jovem, por sua natureza, é contestador. E, mais do que gostar de novidades, ele cria as novidades. A gente foi assim na nossa época. Quem nunca foi? Todo mundo aqui já foi jovem. E quando você era jovem, você queria uma coisa diferente do que você tinha. O Francis Schaeffer, esse pensamento é dele. Francis Schaeffer diz que você pedir para um jovem de uma igreja a manter um sistema é como você pedir para ele sair da igreja, porque o jovem não vai manter o sistema, ele precisa contestar o sistema. Isso faz parte do jovem. E às vezes a gente tentou pegar o nosso filho, espremer o filho, daí você pegou e apertou demais e ele saiu. Mas pastor, eu apertei os meus filhos e deu muito certo. Glória a Deus por isso. Eu também apertei as minhas e deu certo. Mas eu acho que é no limite ali, sabe? A minha filha mais nova, gente, isso é impressionante. Nesse momento de transição política, e aí a gente estabeleceu alguns momentos para conversar sobre isso na nossa casa. Porque ela tem 23 anos e ela pegou toda essa agenda humanitária. Além dessa agenda humanitária, a universidade hoje, quem tem algum professor universitário aqui, a universidade hoje trabalha isso. Aquele adolescente, aquela criança bonitinha que você levou, ensinou a Bíblia para ela, adolescente, a hora que ela vira jovem, pisou na universidade, ela vai ouvir tudo o contrário. Minha filha de 23 anos, e eu e a Kátia, a gente ficou assim, a gente recuava, e como é que eu vou abordar aquela história com ela? Então foi a questão política primeiro, em quem votar, em quem não votar. E eu falei assim, você vai votar na esquerda? E os mais médicos? Você é médica. Estudou aqui 6 anos, está aí, residência mais 3. E o que você me diz sobre isso? Ah, não, mas olha, tem a vacina, tem mais não sei o quê. Eles têm argumentos, eles são inteligentes. Mas o que mais me chocou foi a minha filha dizer assim, eu estava pregando uma série sobre a humanidade e as respostas de Jesus para os dramas da humanidade. Então era identidade de gênero. Essa é a pauta da moçada hoje. Identidade de gênero, sexualidade, divórcio. Chegamos em aborto. Sabe quantas vezes passou pela minha cabeça a possibilidade do aborto ser bom e legal? Quantas vezes? Nunca! Aí um dia, eu e a minha filha e a minha esposa jantando, eu disse, amanhã o assunto é bom, é aborto. Ela, o que você pensa sobre isso? Como que eu penso sobre isso? Eu penso que a vida e tal, assim. Não, mas tem a questão social. Porque se a gente, como médica, tem a questão física e tem a questão social. Porque a gente gera um problema social se não apoiar o aborto. Assim, eu dentro de mim, se eu contestar, eu começo a brigar na hora da mesa. Então você tem que ficar quieto, pensar e achar uma estratégia. E eu dentro de mim falando assim, uma menina criada na igreja, tendo bons exemplos dentro de casa, a gente nunca falou de aborto, a gente nunca apoiou isso. Ela vai na igreja todo domingo, ela senta na primeira fila, ela fica me olhando com aquela cara inteligente dela. E dizer isso, meu Deus do céu, fala com essa menina, Espírito Santo de Deus, toca no coração dessa moça, porque se eu falar agora, eu vou brigar. Dentro de mim eu queria uma guerra. Eu falei, filha, que bom que a gente vai falar sobre isso amanhã na igreja, e não vai ser eu que vou pregar. Amanhã é o Sandro Baggio que está pregando, então você vai, escuta e depois a gente conversa. E o Sandro passou o maior tempo do sermão falando de que nós cristãos somos pró-vida, porque Deus é o Criador da vida. Então, em todas as situações, nós somos pró-vida. Tem aquelas situações de risco de doença, aí é outra coisa. Mas nós somos pró-vida. E ele pregou um sermão de uns 45 minutos falando sobre isso. Eu entrei no carro quieto, ela também quieta. Na hora do almoço, ela disse assim, gostei da fala do Sandro, faz sentido. E derruba aquele meu pensamento de ontem, né? Obrigado, Deus. Eu falei, que bom, filha. Que bom, filha. Mas a minha filha não vai no culto do jovem sábado, que ela fala assim, pai, eu já cresci, eu não aguento ficar naquele cultinho de jovens com aquele blá, blá, blá no sábado. Meu culto é o de adultos. Só que o culto de adultos precisa ser culto.
Se a gente ficar com aquela presepada de domingo, tem culto que parece um circo. Culto é louvor, oração e pregação. Aí o pastor que vai pregar tem que se preparar. O pastor que vai pregar tem que ler contexto, tem que estar atualizado. Porque senão aquela nova geração, ele te ouve assim por educação, mas ele não reage, irmãos. Jesus valorizou as novas gerações e enxergou nelas não o futuro do reino, mas o presente. Elas pertencem ao reino hoje, por isso as convidou para estarem com ele, desfrutarem da sua companhia e viverem o mesmo tempo que seus pais estavam vivendo. Ele nos mostrou de uma forma metafórica que se um adulto não se tornar como uma criança, pura de coração e genuína em seus pensamentos, não fará parte dos céus. Uma igreja, presta atenção nisso, que ouve Jesus, valoriza as novas gerações. Compreende o seu pensamento, não é você levar o seu pensamento para lá e entender o que eles pensam. E como a gente vai levar o Evangelho e não medir esforços para levar o Evangelho e a voz de Jesus para a nova geração, para que elas tenham condição de escolher viver com Jesus. Primeira coisa que eu quero falar de prático para vocês é que igreja não é criança, presta atenção, criança não é a igreja do futuro, criança é a igreja hoje. Nós temos que investir na criança para investir no futuro da igreja. Não, se você deixar para investir no futuro, o futuro da igreja já foi. O futuro da igreja a gente já perdeu. A geração Y eu considero uma geração perdida. Nós temos que resgatar. Os nossos filhos de 30, a maioria deles, 30, 25, 23, estão fora. Nós temos que trabalhar para resgatar e orar. E eu creio, quero te encorajar nisso. Se você pôs a semente, o Espírito Santo de Deus trabalha com ele, essa semente vai brotar e pode ficar tranquilo que ela vai germinar. A gente não precisa se preocupar. Só ora, não entra em conflito, não afasta mais o seu filho de você por causa de igreja. Mas se você ensinou, dobra o seu joelho e ora, porque essa semente vai dar fruto. Amém, irmãos? A gente precisa acreditar nisso. Mas a gente tem um leite fervendo aqui. Eu aprendi com meu pai que leite derramado você não chora, você limpa e vê o próximo. A gente tem um leite fervendo aqui que são as crianças. Então a criança não é a igreja do futuro, é a igreja hoje. Como é que você muda para mudar isso? A primeira coisa é o espaço. A primeira é mudar a sua cabeça. A segunda é mudar o espaço das crianças. Revisa o espaço da sua igreja. Pastor, mas a minha igreja era pequena. A igreja da borracharia tinha 400 metros quadrados, era uma sobreloja. E os irmãos que estavam lá antigamente, eles fizeram salinha de 1 por 1, para botar salinha de 1 ano, salinha de pré-adolescente, salinha... Não, eu dividi aquele espaço no meio. 400 metros, 200 é das crianças, 200 é dos adultos. Por princípio, desde o começo, todo o prédio que a gente ocupa, as crianças ocupam, as novas gerações ocupam a metade do prédio e os adultos a metade do prédio. A gente investe no santuário, a gente investe na fachada de mármore. Eu já ouvi muito dessa região, assim, olha, a igreja está fazendo não sei quantos anos, tem a fachada de mármore. Enquanto a gente gasta milhões na fachada de mármore, as crianças estão no flanelógrafo. Para de botar dinheiro em mármore e põe dinheiro em vida. Para de botar dinheiro em status e põe dinheiro na criança, no adolescente, no jovem. Então, melhore o seu espaço. Se você tem 400 metros, 200 para criança, 200 para idoso. Se você tem 2.000 metros, 1.000 para cada um. Se você tiver, hoje dos nossos 14.000 metros, 6 e poucos são das novas gerações. Você chega lá domingo, o Radonia já foi lá. Chega lá domingo, está cheio. Agora está mais cheio ainda, que você foi no meio da pandemia, né? Segundo, pensa diferente. Não adianta você ficar pensando em atividades que serviram para você ou para mim. Eu me lembro quando eu propus uma coisa, teve gente que saiu da igreja. Você pode ir embora em paz. EBD para adolescente, o cara não vai. Quando ele é criança, a mãe leva, o pai leva. Quando ele é pré-adolescente, ele vai forçado. Quando ele é adolescente, ele não vai. Ele briga, ele quebra o pau, se o pai obriga, ele fica no carro, é um estresse. Só eu que já vi isso acontecer, vocês também veem isso. A EBD na adolescente, você tem aqui a criança e você não tem fazer um adolescente para EBD. Então tinha 4, 5 adolescentes na igreja, indo de manhã. Aí o pastor
que estava cuidando deles falou assim, olha, eu tenho uma ideia, eu vou passar e buscar todo mundo. Não, a gente não é personal pastor. O rico, ele quer um personal pastor. Não, a gente não é personal pastor. Ele tem que vir. Mas como ele vem? Aí nós saímos do nosso prédio, era pequeno, a gente alugou a ACM do lado, a ACM tinha umas quadras. Então a gente fez um programa que infelizmente algumas famílias foram embora da igreja, mas graças a Deus que muitas ficaram. 40 minutos de Bíblia e 1 hora de futebol, ou o esporte que você quiser. E o pai chegava, deixava o filho na CM e ele vinha para a igreja. 40 minutos de Bíblia, 1 hora, 1h10 de futebol. Então o cara começou a ver um movimento. O cara ia super bem uniformizado, com a camisa do São Paulo no domingo. Né? Mau gosto. Tinha alguns flamenguistas que iam também. Sempre tem um carioca flamenguista. Você é corintiano? Então, eu fiz faculdade. Estou brincando. Essa brincadeira é séria, né? Só para vocês ficarem tranquilos, eu não torço para time nenhum, viu, gente? Mas o cara ia lá bem arrumado, ele vinha com a camisa do time dele, futebol, a molecada. Irmãos, depois de 5 anos, eu tinha nem 5 anos, isso foi 2010, em 2012, 2013. Depois de 3 anos, nós tínhamos 300 adolescentes na parte da manhã. E eu tinha pai dizendo para mim assim, você me arrumou um problema. Porque tem domingo que eu estou cansado, eu quero vir no culto da noite, mas ele faz eu levantar e vir para cá, porque ele não quer perder o futebol, porque agora tem o time dele, papapá, papapá, papapá. Eu fiz um quadro, quando você vai pensando em criança, adolescente, infelizmente esse quadro não está aqui, mas a criança, a primeira coisa que você ensina para uma criança é Bíblia. Então, criança precisa de aprender Bíblia no domingo. Capricha no conteúdo bíblico, não dê um xerox para a criança da sua igreja. Se os lápis de cera estão quebrados, compra coisa nova. Gasta menos dinheiro com outras coisas, mas põe dinheiro ali. Então, ensina a Bíblia para a criança. A segunda coisa para a criança é a diversão. Para a criança, o domingo precisa ser divertido. Começa a ter brinquedo. Uma outra coisa que faça a criança curtir aquele ambiente. Terceira coisa, a criança precisa de cuidado. Bíblia, diversão, cuidado mesmo, atenção, treinar a gente para cuidar da criança no domingo. Quarta coisa, a criança precisa da família por perto. Se você trabalhar a criança e não trabalhar a família, porque a família depende da criança. Prioridades. Bíblia para a criança. Número 2, diversão. Número 3, cuidado. Número 4, família. Pré-adolescente, você ainda continua ensinando Bíblia. Número 1 é Bíblia. Porque ele ainda tem 10 a 12 anos, ele ainda está aberto para receber. Número 1, Bíblia. Número 2, você tem diversão. Número 3, você tem cuidado. E a família continua lá por último. Porque um pré-adolescente ainda precisa da família. O adolescente, número 1 para ele, o que é? Não é Bíblia. É diversão. Número 2, amigo. Número 3, a causa. Número 4, a Bíblia e a família. Você vai tratar da família longe dele, que nenhum adolescente quer sua família por perto. O adolescente, ele precisa transgredir. Para que a psique dele seja formada e os limites dele estabelecidos, ele precisa transgredir. Aí ele precisa ter uma família saudável que faz ele voltar, que corrige. E se ficar... Então, é uma época de tensão. Por isso que a adolescência é tensa. Então, adolescente, a família fica de longe observando, mas é aqui, a Bíblia é por último. Primeiro, ele vai ouvir o amigo. Eu só fiquei na igreja na minha adolescência porque eu me apaixonei pela minha esposa. Eu tinha 12 anos, eu pedi ela em namoro. Aí ela não quis namorar comigo. Dos 12 aos 15, eu pedia todo domingo. Ela assim, não, você é gordo, eu não vou namorar com você. Aí eu emagreci, fui fazer academia, fiquei bonitão, pedi ela em namoro, ela começou a namorar comigo, nós casamos, eu era magro, e depois deu no que deu. Mas o que me segurou na igreja foram os adolescentes, a amizade. Para um jovem, primeira coisa que você ensina para um jovem, namorar. Esse é um assunto bem tenso para hoje. Primeira coisa que você ensina para o jovem é a causa. Causa. Chama o jovem para ir no domingo de manhã.
construir casa para morador de rua, catar lixo, fazer uma limpeza numa via urbana. Ele levanta, ele vai, ele está animado, ele pode ter chegado de madrugada da balada que ele vai. Causa. Número 2, amizade, relacionamento. Número 3, a diversão. Aí, por último, a Bíblia. Aí você resgata a Bíblia no jovem, mas depois que ele viu a causa. Você pode ver que os jovens são engajados em causas sociais. Jovem, você faz um projeto missionário assim radical, ele vai. Mas você chama ele para ir para o culto do domingo, ele não vai. Então a igreja precisa repensar as prioridades e o que ela vem fazendo. Ela precisa ouvir Jesus, ela precisa entender isso. Então, pastores, vou terminar. Pastores que entendem. Então, número 1, pastores que entendam esse contexto. Para a gente concluir aqui. Pastores que entendam esse contexto. Número 2, pastores que preparem as suas estruturas. Que estejam dispostos a revisitar as suas estruturas físicas. E pastores que estejam dispostos a revisitar o seu conteúdo e a estratégia para formalizar o conteúdo. Eu acredito que esse é o começo para a gente mexer com uma geração. Queria terminar orando pelas novas gerações. Esse assunto aqui é vastíssimo, é maravilhoso falar sobre isso. É uma bênção falar sobre isso. Mas a gente podia falar mais sobre o trabalho com as famílias, com os pais. Isso fica para um próximo congresso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Queria todo mundo, a gente vai orar junto. Nós precisamos levantar nesse lugar um clamor aqui pelas novas gerações. Nós precisamos interceder. Se você tem um filho que você ensinou para ele o caminho, ele está fora, hoje eu queria pedir para você ficar em pé. Eu quero orar por você, o seu filho, sua família. Pedir para Deus, o Espírito Santo de Deus, de uma maneira sobrenatural, visitar o coração dos nossos filhos e mantê-los perto dele. Deus, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, a gente nessa hora se junta para orar pelas novas gerações. Dê-nos sabedoria, dê-nos inteligência, aquece o nosso coração, dê-nos coragem e ousadia, dê-nos acima de tudo amor pelas novas gerações. Que o Senhor use essa geração para alcançar a próxima geração. Pedimos isso ao Senhor. Também quero orar por esses pais que estão de pé e colocando os seus filhos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, visita o coração de cada um. Espírito Santo de Deus, faz florescer as sementes plantadas. Espírito Santo de Deus, quebra toda maldade, toda a arma que Satanás usou contra eles, que tudo seja quebrado, toda falácia seja destruída, toda mentira e todo engano também seja quebrado, em nome de Jesus. Nós cremos no poder do Teu Espírito, nós cremos na autoridade de Cristo, por isso pedimos ao Senhor que visite os nossos filhos, que guarde os nossos filhos. Deus, a gente que tem neto, guarda os nossos netos. A gente que tem filhos em casa, guarda os nossos filhos. Aqueles que estão na igreja, preserva o coração deles. Ajude-nos, Pai, dê-nos sabedoria para termos igrejas e comunidades onde os nossos filhos sintam-se bem, acolhidos e animados na Tua direção. Abençoa a igreja brasileira, abençoa o Teu povo, abençoa, Deus, as novas gerações. Pedimos isso no nome santo, forte e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, irmãos.